ouvindo bem? Está chegando bem aí a voz? Ok. Esse verbo encorajar na Bíblia, ele está ligado muito imediatamente à ideia de fortalecer. No dicionário eu já disse que é a ideia de coragem, dar ânimo, estimular, mas às vezes que esse verbo é usado na Bíblia, a ideia é de trazer fortalecimento. Dar ânimo no sentido de renovar a determinação de uma pessoa para que ela continue firme nos propósitos que um dia talvez já tenha declarado, para ajudá-la, encorajá-la, fortalecê-la para que ela fique firme na fé, fé também que um dia talvez já tenha demonstrado, mas por qualquer que seja o motivo está vacilante, talvez até fracassando. E quando eu penso nisso, eu lembro de Jesus lá no Monte das Oliveiras. Algumas mensagens atrás, lá nos dias da Páscoa, eu falei com os irmãos sobre Jesus orando no Getsêmani, pedindo a Deus algum tipo de livramento, porque ele sabia muito bem o que estava por vir. Ele disse: Senhor, se for possível, afasta de mim o que está por vir, porque vai ser dureza, vai ser duro demais, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E comentei aqui na mensagem daquele domingo que a expectativa que a gente tem de Jesus pedindo alguma coisa ao Pai é que imediatamente Deus vai mudar as circunstâncias e tiraria Jesus daquela situação que estava por vir de grande aflição, mas Deus não faz nada disso. Pelo contrário, Deus manda um anjo ministrar coragem para Jesus. Você lembra disso? Vamos dar uma olhadinha lá no texto de Lucas, capítulo 22, versos 42 a 43. Está aqui no slide, você pode acompanhar. Diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha a resposta de Deus para o seu filho Jesus. Apareceu-lhe então um anjo do céu que Deus não livrou Jesus do problema que estava por vir, dos duros desafios de morte, literalmente, que estavam por vir, mas Deus mandou a Jesus ali um anjo para fortalecê-lo, porque ele ia passar por tudo que tinha direito para aquele momento. Mas Deus encorajou Jesus com o anjo ministrando coragem. Isso deixa claro para a gente que encorajamento está longe de ser sinônimo de livramento de problema. Mas, sem dúvida alguma, encorajamento bíblico. Aquele que não tem o propósito apenas de encorajar o ego ou animar a pessoa no seu próprio ego. Mas aquele que visa levar a pessoa a ter um renovo espiritual, coragem para permanecer na fé, permanecer naquilo que um dia já confessou e agora, por seja qual for o momento que está passando, está vacilante. Sem dúvida alguma, encorajamento está muito mais para capacitação divina, para encararmos o que tiver que ser encarado, sem vacilar na fé, do que qualquer outra coisa que possa ser feito nesse sentido. Conclusão que nós chegamos então, com esse modelo de Jesus, é que todo crente precisa de encorajamento contínuo ao longo da sua vida. Todos nós precisamos. Gente cuidando de gente. Irmão, você já imaginou se nós fizermos isso com dedicação? Se nós cuidarmos bem um do outro, sem estar preocupado com alimentar ou encorajar ninguém no seu próprio pecado, mas confrontá-lo quando necessário, encorajá-lo a uma postura bíblica, devocional, comprometida com a verdade, ajudá-lo na sua fraqueza, enxergar o que precisa ser visto para que haja uma mudança e uma reação bíblica. Irmãos, simplesmente dar um abraço, dizer: estou orando por você hoje, orei por você ontem, pegar o telefone e dizer: acabei de orar por você. Pequeno gesto de encorajamento para fazer a pessoa lembrar que tem alguém encorajando, ou a encorajando para que ela continue firme na fé, não nas manias, não nos maus hábitos, não nas escolhas erradas ou decisões pecaminosas, mas alguém a encorajando a permanecer na fé.
e você está ali como um ouvinte ou como uma pessoa apenas presente, irmãos, que diferença faremos se formos uma igreja de fato que tem gente cuidando de gente? Seremos capazes de cuidar também dos de fora, a ter preocupações com os de fora e fazer a nossa missão, que é alcançar, acompanhar, integrar aquilo que vimos na escola dominical. Eu quero citar aqui alguns exemplos, rapidamente, alguns exemplos bíblicos de encorajamento no Novo Testamento, antes de lermos o texto que vamos trabalhar um pouco mais. Atos capítulo 18, verso 23, o apóstolo Paulo, então, em cima daquilo que eu disse inicialmente, ele define o propósito de sua terceira viagem. A gente pensa nas viagens missionárias de Paulo, a gente estuda no seminário, né, as viagens que ele foi, plantando igrejas e tal. Amados, Paulo não foi só plantar igreja, não. Olha o que está no verso 23 do capítulo 18. Depois de passar algum tempo em Antioquia, e aqui vocês devem lembrar na série de Atos que eu dei, que ele vinha num processo de ir para Éfeso e depois até embarcar para Roma, já preso. Estamos no contexto da terceira viagem missionária de Paulo aqui. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fazendo o quê? Uma viagem missionária para fortalecer os crentes que estavam por lá na Frígia e na Galácia, para que eles permanecessem firmes na fé, renovados no ânimo, porque todo crente precisa de encorajamento sempre, durante toda a sua vida cristã. E Paulo foi para lá, fez uma viagem missionária, seguramente cuidando das igrejas também, mas ficou claro nas Escrituras que ele viajou com o propósito de fortalecer os discípulos, encorajá-los, renová-los. Aí depois, mais à frente, em Atos 20, depois de um tremendo tumulto causado por alguns líderes religiosos que se opunham, e alguns líderes interesseiros, na verdade, religiosos, porque Paulo pega pesado lá em Éfeso quanto ao problema das imagens de escultura, adoração a uma deusa chamada Artemis. E Paulo pega pesado, e muitos estavam ganhando dinheiro com a venda das estatuetas, e Paulo entra rachando com a mensagem do Evangelho, e o povo não gosta nada disso. Lá em Atos 20 diz assim: Paulo mandou chamar os discípulos, porque a pressão estava muito grande, ele tinha que sair dali. Paulo mandou chamar os discípulos, e depois de o quê? Encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia, viajou por aquela região, fazendo o quê? Encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim, então, chegou à Grécia, e da Grécia, então, ele foi preso, porque importava que ele chegasse a Roma para ser, enfim, julgado, e a história continua. Mas Paulo, ele tem essa preocupação de encorajar os irmãos, e não é com tapinha nas costas, não, aquela coisinha para a gente se livrar do irmão para a gente poder ir embora. Ele diz que ele gastou muitas palavras, aconselhou, esteve do lado, seguramente ouviu, gastou tempo, cuidou de gente, encorajou. Irmãos, encorajamento bíblico ele está firmado na verdade. Encorajamento bíblico não está firmado em algum tipo de adulação para que você deixe o outro animadinho. Encorajamento bíblico não tem nada a ver com isso, com nenhum tipo de estímulo despretensioso. Não, o aconselhamento bíblico ele tem uma motivação diretiva, ela vai direto para levar aquela pessoa a estar renovada em seu ânimo, para que ela possa continuar firmemente olhando para o céu. Ainda que ela esteja abatida no trabalho, no contexto familiar ou na escola, todas as vezes que nós perdemos o Senhor de vista, não buscamos o Senhor em primeiro lugar, como vimos aqui nos jovens ontem na reunião à noite, simplesmente todas as demais coisas ficam absolutamente agigantadas. Quando o nosso Deus, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, não é a maior referência da nossa vida, as coisas que, por mais que existam ao nosso redor, problemas, dificuldades, desafios, quando Cristo não é o meu horizonte, não é aquele que eu tenho meus olhos fixados,
as coisas crescem demais, as coisas ficam enormes. Coisas que têm um tamanho normal, são chamados problemas, mas se tornam, aos meus olhos, na minha compreensão, mega problemas, porque eu não estou com os olhos naquele que renova a minha fé e meu ânimo, me consola, me encoraja. Então, o encorajamento bíblico, ele vai muito além de um estímulozinho despretensioso. O propósito dele é realmente gerar esperança, confiança, coragem mesmo. Nós vamos ver no texto que estaremos lendo agora, daqui a pouquinho, um exemplo muito legal de encorajamento bíblico, lá quando o apóstolo Pedro, no contexto onde ele escreve para os crentes da Ásia Menor. Pedro está em Roma, e ele escreve para os crentes da Ásia Menor, ele se interessa pelos crentes da Ásia Menor, que é uma outra região geográfica, não estava na região dele, mas ele toma conhecimento que aqueles crentes estão tomando maior pressão, estão sofrendo, e vão sofrer muito ainda nas mãos de Nero. Coisa que Pedro sabia muito bem o que era sofrer na mão de Nero. Já tinha sido espancado, colocado no cárcere, chicoteado, já tinha sofrido um bocado. Pedro sabia muito bem o que esperava aquele povo lá por causa da mensagem que eles vinham pregando de Cristo. E havia também, possivelmente, Nero acreditava que os crentes lá da Ásia Menor tinham instigado a população a incendiar Roma. Provavelmente é nesse período histórico. Então, Nero queria uma vingança. E inicia uma perseguição violentíssima contra os crentes da Ásia Menor. Pedro toma conhecimento disso e escreve para a igreja ali daquela região, porque a coisa ia pegar em todos os sentidos, politicamente, socioeconomicamente, espiritualmente, questões morais, espirituais, a coisa ia ficar feia. Então agora abram suas Bíblias, por favor, 1 Pedro capítulo 1, versos 3 a 9. Pedro capítulo 1, versos 3 a 9, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Amém? Meus irmãos, Pedro inicia aqui seu encorajamento a esses crentes da Ásia Menor, crentes realmente abatidos, ajudando aqueles crentes a tirar os olhos das circunstâncias e olharem para o Senhor das circunstâncias. Quantas vezes vocês já ouviram eu pregar com essa frase, eu citar essa frase, ou o pastor Átila, quantas vezes nós já falamos aqui na necessidade que nós temos de tirar os olhos das circunstâncias. Não que elas não sejam verdadeiras, às vezes as coisas estão mesmo difíceis à beça, não é para fazer de conta que as coisas não estão acontecendo. Não, muitas vezes as coisas estão acontecendo. Mas elas ficam muito piores quando nós tiramos os olhos do Senhor. Quando nós tiramos os olhos do Senhor das nossas circunstâncias. E Pedro agora, ele está determinado a ajudar aqueles crentes a tirar os olhos das coisas que eles estão vendo e não são nada boas, mas olharem
para aquele que é todo bom, para que eles sejam renovados em seu ânimo. Uma das primeiras coisas que acontecem conosco, diante das crises, irmãos, é muito comum, acontece com a gente. A crise vem, bate a nossa porta, nos surpreende, e a gente para de pensar. Colamos as placas, plec. Entramos naquele pânico inicial, complicado. Qual a intenção de Pedro aqui com esse trecho de sua carta inicial? Gente, vou fazer vocês voltarem a pensar no que realmente é importante. Vou começar a fazer vocês, a reativar o pensamento de vocês, para que vocês comecem a pensar em verdades libertadoras. Que vocês comecem a pensar naquele que veio trazer consolo, esperança, renovo, até mesmo se morrermos. Vou fazer vocês pensarem naquelas verdades que libertam, muito especiais. E olhem nas Bíblias de vocês aí no verso 3, logo no comecinho. Qual é a primeira sentença? Digam aí. Bendito. Na verdade, eu estou no versículo 4. Deixa eu achar aqui. Tá. O verso 3 vai dizer que Deus, agora eu achei, Deus nos regenerou, ou Deus regenerou vocês, conforme a sua grande misericórdia, Ele, Deus, nos regenerou para uma viva esperança. Logo de frente, primeira coisa que Pedro diz, gente, acordem, Deus regenerou vocês. Gente, isso é uma mensagem importante. Não foi Nero que deu vida para aqueles crentes lá na Ásia Menor. Não foi nenhum religioso alienado que deu nova vida para aqueles crentes na Ásia. De cara, Pedro pega os crentes, Deus regenerou vocês. Nero pode estar querendo fazer o que ele quiser. Os religiosos lunáticos aí então podem fazer o que eles quiserem. Quem deu vida para vocês, ainda que vocês morram, foi Deus. Parece que acende uma luz na cabeça daqueles crentes para que eles pensem, na verdade, naquilo que interessa. Gente, nós fazemos assim. Vem o problemão, bate a nossa porta, a gente cola as placas, dá aquele pânico. E a gente esquece que as coisas ao nosso redor têm seu valor. Tem coisas que doem, tem coisas que nos fazem sofrer, as preocupações da vida, isso tudo acontece na vida de todos nós. A questão é que Deus regenerou vocês. Foi Deus quem nos deu uma nova vida. Não foram os problemas, não foi o patrão, não foi o trabalho, não foi, enfim, as coisas que nos cercam. Então, aquele que nos dá esperança, coragem e renovo é o Deus que nos dá vida. Primeira coisa que Pedro lembra. Depois ele continua no versículo 4. Vocês receberam vida eterna para desfrutarem da minha herança. Pedro está encorajando os crentes, não está encorajando dizendo, vocês são tão legaizinhos, vão lá tomar um suco de maracujá. É muito bom o suco de maracujá. Mas não vai resolver o problema do coração. Vai talvez temporariamente trazer um soninho. Mas o problema da alma não está resolvido. Então o que Pedro diz? Gente, vocês ganharam vida eterna, sabe para quê? Para vocês desfrutarem de uma herança absolutamente guardada nos céus, imperecível, imaculada, ninguém vai tocar nela, ninguém vai tirar isso de vocês. Deus guarda o presente do céu para vocês, Ele guarda lá no céu, um lugar que ninguém vai tocar. Vocês têm uma herança intocável, imaculada, perfeita, que Deus deu para vocês, na realidade da vida eterna, que todos nós temos em Cristo Jesus, se de fato nele cremos. É isso que Pedro vê que aqueles crentes tinham que ter na cabeça, porque possivelmente as ameaças de Nero levariam muitos à morte. E o que eles tinham que pensar é isso mesmo. Agora, nós não temos um Nero no nosso calcanhar, mas alguém aqui está livre da morte? Hoje? Alguém está? Por favor, me avise, vou andar mais perto de você. Nenhum de nós está.
A lembrança da vida eterna e da herança que nos foi prometida, que está guardada nos céus para mim e para você, ela ainda é a grande verdade libertadora que tem que nos encorajar a continuar de pé, firmes nas promessas do Senhor. A não ser que a gente goste de água com açúcar para câncer. Tem um monte de gente aí dando água com açúcar, para um monte de gente com problemas gravíssimos de alma, problemas espirituais tremendos. Um monte de gente dando aguinha com açúcar por aí, tem um monte de gente tomando. Agora, passa logo os efeitos da água com açúcar. Quer uma verdade que liberta? Deus te regenerou, te deu vida eterna, uma herança que Ele te deu para desfrutar na vida eterna. Que ninguém vai tocar, que está guardada no céu, foi Ele quem deu. Amém? Coisa boa demais. Isso renova o fôlego. É para renovar. Do crente salvo por Jesus, é para renovar. E o verso 5 diz que isso tudo não é relembrado através de outra verdade ou outra realidade que não seja a fé. O verso 5 diz lá, ó, que isso tudo é herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé. Fé que Deus colocou no coração do salvo para crer nele mesmo. Olha como nós precisamos de Deus o tempo todo. Fé salvadora a gente recebe de Deus para crer nele, não encontro na esquina nem em igreja nenhuma. Fé para crer que nós, se morrermos hoje, temos vida eterna e herança garantida no céu, nós precisamos que essa fé venha do céu como um dom de Deus. Então Deus dá fé para que nós creamos nele mesmo e tenhamos esperança renovada, encorajamento para continuar firmes. E o texto continua dizendo, crendo, né, nele mesmo pela fé, nós seremos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Uau, que frase! Então, crendo nessa realidade da herança do céu pela fé, eu serei protegido pelo poder de Deus, está acompanhando comigo aí no verso 5? Até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Essa afirmação tem trazido algumas polêmicas, eu vou tentar desfazê-las aqui rapidamente. Quando Pedro diz, serão protegidos ou guardados pela fé, de forma alguma ele está falando de algum tipo de blindagem anti-problemas. De forma alguma ele está falando, quando ele diz sobre proteção ou guardados, serem guardados por Deus, ele está dizendo que nós não vamos pisar em algumas coisas que vão nos ferir. Que seremos feridos. De forma alguma. Deus não se torna um guarda-costas de luxo quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. A responsabilidade humana no exercício da fé anda juntinha com a manifestação especial, sobrenatural dos cuidados de Deus sobre a nossa vida. E isso vai continuar assim até o dia que estivermos com Jesus no céu. Vou repetir. A nossa responsabilidade em exercitar a fé, confiar que Deus é o que diz que é. Gente, a gente passa muito tempo cobrando de Deus que Ele prove que é Deus para a gente. A gente passa tempo demais na nossa vida cristã aguardando que Deus prove que Ele é Deus. Ainda bem que a paciência de Deus a palavra para paciência na Bíblia é longanimidade. Meu pastor no Rio dizia que era paciência que faz a curva. Porque o que a gente prova a Deus é uma coisa impressionante. A gente exige que Deus prove o tempo todo que Ele é Deus. Mas a nossa responsabilidade no exercício da fé, da confiança, da dependência, ela anda junto, em harmonia com os cuidados sobrenaturais de Deus sobre a nossa vida. Não estão desarticulados, nenhum manda no outro. A gente vê isso muito facilmente, não temos tempo agora, mas se você der uma boa lida em Hebreus 11, você vai ver que vários homens ali de fé, eles fizeram tal coisa e Deus os abençoou prontamente com todo tipo de livramento. Eles agiram crendo que Deus era Deus e Deus então honrava eles com intervenção soberana. Você vai ver uma lista de homens exercitando a fé e numa harmonia muito grande entre exercício da fé e intervenção divina, Deus provendo, Deus guardando, Deus livrando e Deus permitindo, dando coragem para passar pela aprovação, e assim foi. E foi dessa forma que Pedro ajudou aqueles crentes a passarem ou a terem realmente esperança viva, terem encorajamento
Essa é a primeira parte do encorajamento que Pedro dá para aqueles crentes. Lembrem quem vocês são, o que já aconteceu com vocês e quem Deus é. Lembraram? Vamos para a segunda fase agora do encorajamento. Pedro diz assim no verso 6. Nisso vocês exultam. Ih, agora pegou de vez. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim: gente, a alegria de vocês vem daí. A alegria de vocês vem de saber que vocês foram separados por Deus para Ele mesmo. Vocês foram salvos por Jesus. Vocês foram livrados ou livres da escravidão do pecado pelo que Cristo fez na cruz por vocês. Vocês ganharam o presente do perdão de pecados, a vida eterna e ainda uma herança imaculada, perfeita, guardada nos céus, que vai ser desfrutada por aquele que permanecer na fé, porque ele será guardado pelo Senhor até o dia do encontro com o Senhor Jesus. Aí agora ele diz no verso 6, nisso vocês se alegrem. Gente, se a gente tem que se alegrar em alguma coisa que não perece, é a certeza da nossa salvação. A gente busca coisas demais dessa vida para se alegrar e vive mais frustrado do que alegre. Parece que a gente gosta de ser enganado. A gente espera alguém que faça cosquinha no nosso ouvido e fale uma coisa bem bonitinha para a gente ficar empolgado, mas aquilo que realmente gera um encorajamento verdadeiro, um renovo, coragem do céu, é aquilo que é eterno, é aquilo que é verdadeiro. E não há nada mais eterno e verdadeiro do que Deus já proporcionou para nós em Jesus Cristo. Importante deixar claro, quando Paulo diz isso, ou quando Pedro diz isso, exultem nessa alegria, ele não está minimizando o problema daqueles crentes, não. A coisa estava pegando seriamente. Tanto não estava minimizando, que ele vai dizer aqui, na continuação do verso 6, ele vai dizer o seguinte: ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos. Por quê? Por todo tipo de provação. Eu acho que é da área financeira, ao tempo com sua família, pai, mãe e filho dentro de casa, até você trabalhar muito e merecer seu salário e ganhar a 10ª parte do seu salário, ser ferido, perseguido, sair de manhã e não saber se você vai voltar. Bom, se você morar no Rio, talvez você tenha essa experiência de sair de manhã e não saber se vai voltar de noite. É uma bala perdida, né? Vai para São Paulo também, você vai ganhar uma dessa. Não uma bala perdida, mas um problema como esse. Paulo sabia, o Pedro não estava minimizando o problema de ninguém. A coisa seria difícil. As coisas iam apertar, eles seriam entristecidos por todo tipo de problema. Irmãos, fé e proteção, essa fé e proteção que a gente viu no verso 5, que Deus nos dá, se nós vivermos pela fé, com fé atuante, com fé confiante, não nos livra ou não nos livra da provação. Vou repetir. Fé e proteção não nos livram da provação. Quantos homens, eu lembro de Estevão, que homem de fé, ele tomou pedrada até morrer. Fé confiante, ele permaneceu firme no Senhor até o fim. Mas também lembro de Isaac e Abraão. Abraão, pela fé, fez tudo o que tinha que fazer, amarrou seu filho no altar e ia imolá-lo. E a fé foi recompensada com o livramento, a proteção. Mas não há, de forma alguma, uma ligação de fé a resultado que me interessa. Fé vai nos levar ao resultado que interessa a Deus na minha vida. E se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, eu, como crente no Senhor Jesus, preciso me satisfazer com isso. Ter contentamento bíblico, porque meu Deus me ama. Mais do que qualquer pessoa pode me amar nessa vida, nessa existência. Na verdade, para que precisaríamos, amados, de fé e proteção, se nós não tivéssemos onde usá-las, ou propósito para elas? Se eu preciso de fé e proteção, é porque nesse mundo eu vou passar por tribulações, mas tenha bom ânimo. Para que eu vou precisar de fé se eu não tenho por que usá-la?
Para que eu preciso de proteção se eu não tenho problemas que vão me afligir, me ameaçar até a vida? É isso que Pedro vai explicar agora. Na sequência, no verso 7. Vamos ler juntos? Está aí no slide. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Muito bem, irmãos. Essa parte aqui do encorajamento bíblico, ela tem como propósito mudança de atitude daqueles crentes em relação às crises da vida. A ênfase aqui é muito forte, muito clara. Essas coisas acontecerão, os problemas, as provações, o que vocês estão passando, para que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, mesmo que ele seja refinado pelo fogo, que ela seja genuína. E sendo uma fé genuína, ela vai resultar naquilo que interessa: louvor, glória e honra. Quando? Quando Jesus Cristo for revelado. No dia do encontro com o Senhor Jesus nos ares. Então, enquanto estivermos nessa vida aguardando o encontro com o Senhor Jesus, vamos ter luta. E a nossa fé vai ser, de fato, qualificada para que ela seja genuína e tenha realmente peso de renovo, de encorajamento, de verdades que libertam, tudo isso que nos faz andar de uma maneira harmoniosa com aquilo que nós confessamos. Irmãos, fé bíblica não é um enfeite. Fé bíblica, o texto está dizendo, fé bíblica é um tesouro. Nós não tratamos fé como tesouro. A gente trata a fé como ferramenta de manobra. Eu tenho fé para dar ordem em Deus, como alguns grupos que nós conhecemos que decretam, declaram, determinam. Fé bíblica não tem esse propósito. Fé bíblica é um tesouro que Deus nos deu para termos um nível de comunhão com Ele, que diante das crises, as nossas reações vão resultar no louvor, na glória a Ele mesmo, que será plenamente recompensado, essa fase de tribulações, plenamente recompensada quando estivermos com Cristo eternamente nos céus. Enquanto isso, teremos uma fé genuína e valiosa para que possamos permanecer firmes, renovados e encorajados até o fim. A maneira como aqueles crentes lá na Ásia Menor reagiriam à provação, sem dúvida alguma, qualificaria a fé daqueles caras. Daria propósito, encorajamento para eles. A ideia é a seguinte, irmãos: fé genuína, nesse texto, fé genuína, ela está ligada à ideia de fé valiosa, mais pura do que o ouro puríssimo refinado pelo fogo. Fé genuína, ela está diretamente ligada, está fundamentada em verdades que nos mantêm encorajados, verdades bíblicas de quem somos, quem Deus é e o que Deus guardou para aqueles que o amam. Esse tipo de fé é capacitadora. Fé genuína, ela capacita. Ela nos capacita a amar Jesus, como diz o verso 8, mesmo que nós não o vejamos agora. É o que está aqui no verso 8. Ó. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Fé genuína é fé capacitadora que nos leva a enxergar o Senhor Jesus, mesmo que nós não o vejamos agora. Fé genuína nos leva a crer e exultar com alegria indizível, gloriosa, mesmo no meio da dor, da aflição. Meu amado irmão, esse é o poder do encorajamento bíblico. O encorajamento bíblico, ainda que você esteja no meio da aflição, ele traz alegria verdadeira à alma. Não é te transformar num bobão rindo à toa. Não é isso que a fé genuína faz.
Mas a esperança que vem do Senhor nos renova de uma tal maneira que nós somos cheios do contentamento que vem do céu. Nós somos cheios com uma fé genuína de uma capacitação para lidar com o que tiver que vir sobrenatural. É o fortalecimento e a proteção que vem de Deus. Capacidade celestial para lidar com as coisas dessa vida, porque o mundo está aí, cheio das coisas difíceis para a gente encarar. Pedro conclui essa fase de encorajamento na sua carta. Ele afirma no verso 9, acompanha aí, vocês estão alcançando, dessa maneira como ele diz, termina aqui o verso 7, ele vai para o verso 8 falando sobre a maneira como eles estão encarando, crendo no Senhor, mesmo que não vendo. Aí vai para o verso 9, vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amados, a impressão que dá numa primeira leitura que Pedro está falando de alguma coisa para o futuro. Como se eles estivessem fazendo alguma coisa por obras para ganhar a salvação. Não é isso que o texto está dizendo. Literalmente, a ideia aqui é a seguinte. Não há nenhuma referência aqui a futuro. A referência direta desse verso está ligada ao presente. Os benefícios da salvação, no que diz respeito à eternidade, já começam a ser desfrutados pelo crente no momento que ele recebe o Senhor Jesus como Salvador de sua vida. Nós não precisamos estar na eternidade, no céu, para começarmos a desfrutar das gloriosas bênçãos da vida eterna. Ô pastor, não entendi. Ah é? Vou te dizer alguns exemplos. Consolo do Espírito Santo, você precisa estar no céu para ter? Alguém precisa? Não. Legal. Alguém precisa estar no céu para desfrutar da inimaginável para o homem sem Deus, gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo? A gente precisa ir para o céu? Não, a gente pode ter a paz do Senhor aqui. Esse vínculo fraterno que nos liga através do sangue de Jesus como irmãos. Eu preciso estar no céu para que isso aconteça? Sim ou não? Não. Então, meus irmãos, e mais uma lista enorme de benefícios espirituais que serão plenamente completados na glória do céu, onde o pecado não atrapalhará mais a nossa percepção da grandeza e da majestade de Deus. Mas nós já podemos desfrutar dos benefícios de cidadãos do céu hoje, agora. O que nós temos que aprender é a viver como cidadãos do céu, exercitando uma fé genuína que imediatamente atrelada a ela venha essa proteção, esse guardar do Senhor que nos capacita a encarar o que vier em nome de Jesus. Amém? Mas precisa ser assim. Encorajamento bíblico nos aproxima de Deus, não do nosso ego. O apóstolo Pedro estava em Roma quando incomodou-se com a perseguição que os crentes estavam passando lá na Ásia Menor, com os açoites, com as coisas que eles teriam que encarar. Ele incomodou-se com a situação deles. Ele podia ficar quietinho lá em Roma, já tinha passado por tanto aperto. Por que se meter com aquele povo lá? De repente podia vir alguma represália se a liderança política lá soubesse que Pedro estava dando algum tipo de encorajamento para os cristãos lá da Ásia. Ele poderia ter problemas, mas ele incomodou-se com a situação daqueles crentes lá. Ele não ficou quieto. Ele foi na direção deles. Ele decidiu realmente que naquele momento aqueles crentes precisavam de coragem espiritual. Aqueles crentes precisavam de ânimo. O que ele fez? Mandou uma carta para eles, já que ele não podia estar pessoalmente, provavelmente. Ele então os encoraja com verdades que libertam. Encorajou aqueles crentes com verdades, não com palavrinhas de ânimo vazia, que vão e voltam vazia, ou vazias, mas com verdades que libertam. Irmãos, nós temos que ter essa preocupação, e uma palavra que vocês vão começar a ouvir muito da minha boca aqui. Nós precisamos ter essa atitude intencional em nossa vida cristã, para que possamos ser aqueles que encorajam.
tem que fazer parte daquilo que nós falamos, aqueles que amamos, aqueles que nos relacionamos, aqueles que temos carinho, respeito mútuo. Tem que fazer parte do encorajamento verdades libertadoras, não frasinhas de efeito. Um SMS, uma mensagem de telefone, uma ligada, um abraço apertado, silencioso, de um olhar profundo, olho para olho. Cuidado de lembrar de algo que alguém compartilhou contigo e você poder dizer, olha, eu orei por você, como você está? Como é que está aquela situação? Gente cuidando de gente. Irmãos, precisamos ser aqueles que encorajam. Precisamos olhar para aquilo que Pedro fez e incomodou-se com a situação daqueles lá na Ásia e foi na direção deles como ele podia. Precisamos fazer isso e fazer isso biblicamente. Amém? Eu quero terminar lendo com vocês Hebreus capítulo 10. Vamos ficar de pé. Está aqui no slide. Vamos ficar de pé? Vamos ler junto esse verso. Diz assim, Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais. Pois é, irmãos. Eu queria muito que você tivesse um tempinho de oração agora, pessoal. Baixe sua cabeça e você peça a Deus algo que eu vou te sugerir. Senhor, me ajuda a ser intencional com as pessoas. Me ajuda a ter uma preocupação bíblica, que me leve a encorajar aqueles que estão ao meu redor, ainda que isso venha me trazer algum tipo de desgaste, algum tipo de comprometimento, não importa. Me ajude a pensar em pessoas, gente cuidando de gente. Amados, precisamos fazer isso. Tenha esse tempinho de oração, pessoal, peça isso ao Senhor. Me ajude, Senhor, eu quero ter uma preocupação santa e encorajar pessoas a estarem firmes. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Deus querido, Pai bondoso, muito obrigado, ó Pai, por vermos na Tua palavra que o Senhor levanta pessoas para cuidarem de pessoas na Tua palavra. E nós somos aqueles que podem ser esses que o Senhor levanta para encorajarem outros, Senhor Deus, gente cuidando de gente. Ó Pai querido, nos ajuda a recebermos isso como parte da nossa missão como crente no Senhor Jesus. Como Paulo saiu lá naquela terceira viagem, viajou tanto em dias tão difíceis para encorajar os discípulos. Ó Pai Santo, ajuda-nos a ter esse cuidado, essa santa preocupação bíblica, Pai, com os que estão ao nosso redor. Renova-nos, ó Pai. O Senhor sabe aqui quem está sendo renovado agora, quem está sendo encorajado agora, quem está recebendo do Senhor fortalecimento para levantar e andar firmemente na Tua direção. Aqueles que um dia já confessaram que creem no Senhor, mas têm vivido de forma vacilante. E o Senhor agora, ó Pai, apenas cuidou deles. Cuidou de nós, nos encorajando, nos fortalecendo, nos dando coragem. Ó Deus Santo, que saiamos renovados em nome de Jesus. Apegados ao Senhor com fé genuína. Renovados no Senhor, ó Pai, buscando no Senhor, unicamente no Senhor, capacitação do céu. Para confiarmos no Senhor Jesus, ainda que não o vejamos, mas crendo que Ele está aqui, cuidando de nós, vivo. Ajuda-nos, ó Pai, essa vida dependente, confiante,
renovada, encorajada e encorajando, Senhor. Assim eu te peço, Pai querido, pela vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar de pé. Eu queria chamar a Aline aqui.